5, 4, 3, 2, 1. Alô, malta! Qual é a câmera que eu olho? Desculpa, agora eu esqueci. Você não me falou. Qual delas? Essa de cá? Essa de cá. Então tá. Alô, malta, querida! Galera de Portugal e do Brasil que está aqui conosco. Temporada Brasílias do Tugizuka. Que honra estar aqui. Não, porque é o seguinte, sabe que a gente veio pra cá e teve que correr atrás de estúdio, aquelas coisas e tal. Só que hoje, rapaz, a gente tá nos estúdios Flow. Olha que onda que a gente tá tirando, tá bom? A gente tá nos estúdios Flow, dentro dos estúdios Vênus, tá bom? Pronto, só para vocês entenderem. Aqui tem Vênus para um lado, Vênus para o outro, mas o Tugizuka está ali. Portanto, quem manda sou eu e Janjan hoje. Eu troquei de lugar. Troquei de lugar com a Cris e com a Yas, e as duas estão como convidadas do Vênus no Tugizuka, tá bem? Olha, vejam só o que está acontecendo aqui. É muito bom, né, gente? Que prazer, como diz o Roberto Carlos, que prazer estar com vocês, bicho. É uma honra pra gente também. Janjan, Guto. Essas meninas, Janjan, elas são creme de la creme dos podcasts do Brasil. Eu vou voltar a estar nervoso, eu vou ficar nervoso. Eu tenho 20 anos de comunicação. Eu tô nervoso. Elas Olha a xícara, mano. Olha a xícara. Donas do pedaço da comunicação. Aí eu vou ficar nervoso, mas eu vou dar o meu melhor e acho que vamos chegar lá. A gente tá muito feliz de receber vocês aqui. Quando chegou o convite, a gente queria muito já aceitar. Sim. E aí a gente tava naquela de bater a agenda, porque nós estamos numa semana aqui, enquanto gravamos, né? A gente tá numa semana bem doida, com muitos compromissos. Tem muitas coisas pra acontecer, viagem, e, enfim, muitas coisas. Uhum. E aí, a Vânia, nossa produtora, falou do convite de vocês. A gente queria muito fazer e a gente ficou assim... Como vamos encaixar? Como vamos encaixar? Por causa do horário. E aí eu tava aqui e falei, gente, por acaso a gente tá num estúdio. Vamos falar pra eles virem pra cá e a gente faz aqui. E aí deu super certo de vocês virem. Pô, super. E obrigada pelo convite. E quando a gente foi a Portugal, em abril, era o que a gente queria fazer. Vocês não sabem. A gente ficou um tempão caçando porque a gente estúdio. Fica desesperado vendo nos sites quem é que tá vindo. Uhum. Então, quando vocês aparecem... Quando eu vi... Porque eu sigo, né? Então, quando eu vi que vocês estavam vindo, aí eu cheguei pra produção lá e falei, gente, pelo amor de Deus, chama! Porque elas estão chegando aqui. Vocês têm estúdio fixo lá? Tem, a gente tem um estúdio em Carnaxide. Então, a gente ficou doida procurando um estúdio fixo. O que aconteceu? Como a gente também... A gente foi a convite, né? A gente foi pela Sony pra lá, então a gente foi com um cronograma bem apertado dos nossos compromissos lá. A gente teve gravação com os artistas. A gente ficou 6 dias. 6 dias. Mas em um dia a gente tinha que fazer 3 programas. Né? É o que a gente tá tentando fazer aqui. Exatamente isso. E aí o que aconteceu foi, como a gente estava indo, não numa viagem pessoal, mas num projeto, então tinha toda uma ordem de divulgação, de comunicação. Então a gente não podia contar. A gente contou chegando lá. Eu vi. Eu falei, caraca, elas não falaram nada, já estão chegando e estão avisando que estão aqui. E falei, porque o Janjan, ele é o seguinte, eu sou aquele que estuda o convidado. Eu estudo minuciosamente. Então, como eu vou de Braga, eu vou de Braga para Lisboa, então eu pego o comboio. Né? Como o pessoal de Portugal já sabe, aqui o comboio é o trem. Né? Chama comboio lá. Uhum. Então eu pego o comboio de 5h50 da manhã em Braga e chego 9h20 em Lisboa. É assim que faz. E a gente gravava de manhã. Agora vai mudar tudo, que a gente vai começar a gravar à noite. Pra fazer um ao vivo à noite, pra pegar o horário do Brasil de 4 e pouca da tarde e 8h30 de Horário Portugal. bom. Horário bom. Exatamente. Que tudo tá sendo mudado. Até a logo mudou, que a gente tinha bandeirinha, você postou pôs a bandeira de Portugal aqui, a gente tinha a bandeirinha de Portugal e a do Brasil ali atrás. Mas aí a produção falou assim, vamos pôr uma coisa mais jovem, você tá muito careta. É a nova era do Tugizuka. É a nova era do Tugizuka. Novo Meu filho capítulo. veio me perguntar, pai, você pôs um episódio 1, não é episódio 1. Eu falei, não, mas é uma reestreia. É uma reestreia, então calma que é uma reestreia. Não, mas então, deixa eu entender, é uma temporada nova. Você vê que as crianças já sabem tudo, né? A gente não sabe porra nenhuma, né? Tudo tá assim. Eu quero te perguntar uma coisa. Berk árabe? Uma Berkshire. Anashwai. Então pronto. Então não falamos... Mas foi o que eu pensei. Mas o pai dela... Seu pai é libanês. É, libanês. Ele falou, fala árabe? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, eu falo pouco. Eu falei, eu também falo pouco. Deu pra entender no contexto dos gestos. Eu só falo palavrão. Se eu falar qualquer palavrão aqui, o pai dela nunca mais vai me seguir. Charmuta. Não, isso não. Harabichuebra. Não, isso não pode Harabichuebra. Você sabe que harabichuebra é o pior palavrão que você pode falar pra um libanês. Pra um árabe. É o pior. O harabichuebra é merda no bigode. Então, o bigode, no Oriente Médio, ele é sagrado.
Então, quando você fala árabe shubra, você está ofendendo o árabe da pior forma É. possível. Não sabia isso? Não sabia isso. Olha aí, eu. curiosidades da cultura Mas- árabe. É isso. É porque eu sou Nejaim. Você é o quê? Ali. Sou Ali. O que significa Ali? Ali é o nome do meu avô. Sim, mas o O significado em árabe. significado não sei. Você nunca pesquisou. Não. Pois Qual que é o significado? O Nejaim, estrela. Não, e Ali, não sabes? Ali eu não sei. Viste, é pesquisar. Mas deve ser alguma coisa com Alá, com certeza. Ali é o enviado Será? de Deus, ou é alguma coisa do gênero. É, eu não sei o significado de verdade. É, na verdade, o meu sobrenome pronuncia Naijim. E eu não sabia. Eu soube agora há pouco tempo de uma amiga síria. E ela falou: seu sobrenome significa estrela. Eu falei, pô, meu filho é Badi. Badi significa fabuloso, lindo em árabe. Seu pai vai confirmar com certeza. Ou alguma coisa do gênero. É Vitor Badi, porque o meu avô chamava Badi. Então é Vitor Badi Nejaim. Mas tem uma comunidade grande de libanesa cá, não? Tem. Aqui sim. Tem? Sim. É aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aqui no Brasil tem mais libaneses do que no Líbano. É Interessante. verdade. Porque a ligação que nós fazemos, ou pelo menos que o português aprendeu a conhecer, em termos de cidadãos fora do país, é italiano. Linkamos a São Paulo, Sim. linkamos uma comunidade grande italiana. Sim. E tugas há em todo lado, não é? Tá, em todo No lado. Brasil. Talvez até mais do que em Portugal também, Mas vou te mais- falar. Não sei. 11 milhões? Tem mais que 11 Não, milhões? 11 milhões em Portugal. E o que é que acharam de Portugal? O que é que gostaram mais? Nossa. Eu amava antes de ir, depois de ir não tem nem nome mais. É sério, gente continua a ama- gostar? Nossa, demais, demais. A gente, assim, foi muito legal o tempo que a gente passou lá. Os dias foram muito bons. E como era de fato o sonho da minha vida. Mesmo, eu nunca soube explicar. As pessoas me perguntavam, mas tem família? Você tem alguma coisa? Eu falava, gente, eu não sei. Eu venho com isso desde sempre na minha vida. Tem uma ligação com lá que é inexplicável. Em outra vida. É outra vida, Já, sei não, lá. eu tô dizendo, é outra vida que você passou em Isso, Portugal. é. Então, Coisa de assim, outra vida. foi maravilhoso. É uma ligação que a Cris tem. Então, foi meio que um presente que chegou, assim, ó. Foi, Essa foi. viagem, né? Porque a Sony fez o convite E duas Mas semanas vocês duas antes. não conheciam, vocês nunca tinham ido. A gente nunca tinha Não. ido. E aí foi um presente, porque a gente conseguiu ficar mais dias, né? Então a gente conseguiu entregar o trabalho e tirar uns dias pra passear. Mas Então, vocês têm convidado sempre? Como assim? Aqui Não, ou lá? Lá. Então, na verdade, pela Sony, a gente foi pra passar 2 dias, né? No terceiro dia já seria o ir embora. Como nós já iríamos e a passagem já estava comprada, então aí a gente pagou os outros A dias diferença. pra ficar mais, Sim. entendeu? Foi o que Aí a gente só pediu... A gente não fez isso, mas eu estiquei, porque eu trabalho no canal GB, do Galvão Bueno. sei. E eu faço as narrações de Stock Car aqui no Brasil. Então, como a gente ainda não fez nada remoto, eu tenho que descer pro Brasil, tenho que vir pra cá, o que não é ruim porque eu vejo minha família. É, bom. Só que geralmente, o que eu faço? Eu desço, como o Janjan há muitos anos foi da TAP, Sim. e ele tem a tripulação que é muito amiga, eu vou sempre de forma mais barata, vamos dizer assim. Então, mas eu sou obrigado a ficar com a tripulação. Então, se a tripulação fica 1 dia e meio, eu tenho que ficar 1 dia e meio. Teve a última vez que eu vim, de 36 horas que eu fiquei fora, 18 foram viajando. Então, Ô, louco. foi punk. É o preço que se paga por Mas pagar aí- mais Mas não se barato. pagar o preço. E Exato. pra não se pagar o preço. E aí eu chego e É o faço- preço que se paga pra não se pagar o preço. Exatamente É isso. isso. É exatamente isso. Só que dessa vez, como eu vinha pra gravar os programas aqui, aí foi o Tugizuka que pagou. Então eu falei, estica pra eu ver minha família mais tempo. Eu fui pro Rio, fiquei lá no Rio mais uns dias, já tava assim, ai meu Deus do céu, já vi todo mundo, já falei com todo mundo, já fui solicitado por todo mundo, agora já posso ir pra São Paulo. E aí eu fiquei esses dias no Rio, gravei lá com o Galvão, saí e vim pra cá, pra São Paulo. Só que geralmente o que eu faço é muito curtinho. Então agora que a gente vai começar a vir pra cá, pra São Paulo, uma vez a cada 2 meses, pra gente, e também a gente pegou esse estúdio meio no desespero, a gente tá vendo onde a gente vai ficar exatamente, vamos ver isso pra gravar. E o Janjan nesse ponto, assim, esse projeto de Tugizuka pra gente veio de mim porque em Portugal não tem. Então, quando vocês foram pra lá, não sei quantos vocês entrevistaram, mas é muito difícil. 3. Então, porque lá o português, vocês só viram o Maluco Beleza, né? Vocês viram que só o Maluco Exato, Beleza o Maluco que, Beleza. Quando é a o gente único que tem, pesquisava assim, top. videocast em Portugal, a gente achou o Maluco Beleza. ele parou. Indicaram ele? Ele parou? Parou. Ele é do nosso estúdio.
Sério? A gente, na verdade, é que é do estúdio dele, né, GG? Porque ele chegou é, depois, né? Então, parceiro, nós ficamos depois. ele fez o convite da gente conhecer o estúdio, mas já tava muito em cima. É. Ele, inclusive, convidou a gente pra peça dele, porque ele é ator de teatro, Sim, né? sim. É o Unas, é o Rui Unas. É, o Unas mandou Uma pessoa mensagem. interessantíssima. É, ele é Mas, por maravilhoso. falar nisso, vocês, no pouco tempo que tiveram, vamos chamar pouco tempo, não é? Sim. Entenderam a diferença, porque há uma diferença brutal de mentalidade, e eu vejo isso com o Guti. E neste mundo que nós estamos agora, o podcast, o videocast, esta comunicação que pode ser gigantesca, não é? Estamos a chegar a um maior número possível de pessoas. Vocês entendem que saem de um oceano e foram nadar numa piscina pequena ou não? Perceberam isso? Não sei se nesse tom, assim, eu acho que o que eu mais percebi... A expressão é minha. Eu Sim, não, sim. Eu acho que é. Eu acho que vocês estão num oceano. O que eu percebo, assim, tem realmente muito espaço para se começar. Foi até uma coisa que eu comentei com a Yas. Falei, caramba, tá se começando o podcast, então, na verdade, a gente tava começando... Podcast não, videocasts, né? Porque podcast sempre teve muito aqui no Brasil, pelo menos. Lá tem muito. Então, assim, quando a gente começou com videocasts, que foi ali quando o Flow já estava há uns 2 anos, mas aí explodiu. E aí muitos apareceram. A gente apareceu ali no início de 2021, né? Que foi final de 2020 para o início de 2021 foi quando apareceram os outros, né? Fora o Flow. Sim. Então, eu imagino que seja esse momento de vocês. Foi, tipo assim, a hora que estão começando a Sim, aparecer. Esse movimento tá começando lá agora, né? Sim, sim, sim. Então, eu não acho que seja assim. A gente tem uma diferença de 1 ano e meio entre as coisas. É porque na internet as coisas são muito rápidas. 1 ano e meio na internet é uma vida, né? Na internet, 1 ano e meio já... Mas vocês têm passou. quanto tempo? 2 anos e 8 meses. É, a gente tá com 2 anos e 8 meses. Mas pra vocês foi um boom, porque vocês foram as primeiras meninas juntas. Sim. Então, assim, no universo que ou é misto ou é masculino demais, pra vocês entrarem as 2 meninas, ainda mais hoje em dia, em que ou tudo é cancelável, ou tudo é machismo demais, ou tudo é feminismo demais, tá tudo muito polarizado. Então a gente, quando vai conversar, tudo tem que se ter muito cuidado. É muito legal a gente ver alguém que desbrava isso e de uma maneira leve, porque vocês são leves, cara. Você não tem peso. Não tem entendeu? colocar na parede, puxar tem. polêmica. Não tem. Eu acompanho vocês há muito tempo. Então, assim, mais você. Então eu vi que você, por exemplo, que você postava coisas na internet e depois você sumiu. Olha quanto tempo eu te acompanho. Quando eu viralizei, você diz, né? Quando você começou realmente a ter um certo sucesso, a Cris eu não conhecia, eu só conheci quando ela foi pro podcast contigo, vocês duas. E assim, eu falei assim, caramba, aquela menina árabe sumiu. Ela sumiu, cara. Cadê ela? Eu Nunca parei mais... um pouco de focar no meu conteúdo virtual, porque eu trabalhava como DJ e cantora de eventos. Ah, pronto. Então Isso eu já não comecei sabia. a focar nisso, num período. Foi um período curto, assim, mas mais ou menos 1 ano eu fiquei focando mais nessa parte de eventos. E aí, quando veio a pandemia, eu perdi todos os eventos, foi quando eu catei a internet e falei, agora eu vou pegar isso aqui. Eu achei que tivesse baixado uma depressão em você. Eu falei, caraca, eu Não. acho que ela deve ter... Porque tem muitas essas coisas de internet, a pessoa bate uma depressão porque não consegue ou porque não vai. Eu acho que quando você sai do vazio... Não, foi antes uma boa impressão. Não foi uma boa impressão que ela... Sim. Ela Sim, foi ótimo. É. Ela teve o pulo do gato. E na verdade, pra mim foi ao contrário. Eu comecei a ganhar muito seguidor, porque eu imito vozes, né? E aí a galera começou a pedir mais imitação. Imita vozes. Eu imito também. Você chegou ao seu destino. Esse daí é o Waze. É o Waze, é o Google Maps. Não, é o Google Maps. É o Google Maps. É o Google Maps. Pensava que agora, de repente, que era o do aeroporto de aquela voz... Você sabe que eu sou dublador, né? Então, você tava falando se é locutor, dublador. É. A voz do aeroporto, né? Sim, do aeroporto. Senhores passageiros. Eu ouvi 35 Vocês já entrevistaram a Iris Letieri aqui? Sabe quem é? Ainda não. Ela é Ela locutora. é a voz do É a aeroporto, voz, é a voz. do Galeão. Ela é a voz do Maravilhosa. Galeão. É aquela flight number 2022 Honolulu. Então, são profissões que eu me interesso. Aí, como eu comecei a ganhar muito seguidor, eu assustei um pouco. Porque o pessoal queria muito que eu continuasse postando só imitação, só imitação, Nossa. só imitação. Eu falei, mas não é só isso que eu quero fazer. Claro. É legal, mas assim, não é somente isso. Então, eu comecei a focar em outras coisas. E dei uma parada com as imitações. Aí, quando chegou a pandemia,
que eu comecei a focar realmente na internet. Aí surgiu esse modelo de videocast, comecei a me interessar também, vim ao Flow. E aí foi quando tudo mudou e eu foquei 100% na internet. Mas a Cris chegou na tua vida nisso como? A Cris chegou pro projeto. A gente se conheceu no mesmo... Em 2021, janeiro de 2021. Ah, vocês não eram amigas antes? Não. Ah, que interessante. Não se conheciam? Só uma questão que eu queria voltar à questão do oceano. Ah, sim. De saírem de um oceano. Porque o Guto já percebe essa realidade porque já vive lá há 3 anos. Sim. E há coisas que no Brasil, pela enormidade que é este país, que quem está cá e quem começa cá, começa logo a jogar num campo gigante, com milhões de pessoas. E aí, por exemplo, na comunicação, os brasileiros são fortíssimos, esquece. Em tudo, tem novela, na televisão. arte de comunicar e na arte de escutar. Vocês têm quem vos escute com interesse num país deste tamanho. Têm nitidamente. E sendo um projeto de sucesso, aí eu pergunto no país pequeno que é Portugal, se vocês entenderiam que há um conceito e uma realidade diferente. Porque o povo português é fechado. Sim. É muito... Tem algumas coisas para levar em consideração, né? O tipo do que se consome, porque não é só o idioma. Tem amigos meus humoristas que foram para outros países fazer comédia e o estilo é o mesmo, é o stand-up. A pessoa chega lá, ela traduz o que ela tem para falar e não funciona. Porque é outro tipo de humor, é outra coisa que faz a pessoa rir. Não adianta ela pegar a piada dela e botar no Google Tradutor lá e fazer, porque não vai funcionar. Não é esse tipo de coisa que faz a pessoa rir. Até porque as expressões são diferentes. Não, mas mesmo que ela faça, entendeu? Tipo assim, aquilo... Não, o negócio do bigode que vocês estavam falando, entende? A partir do momento que pra mim o bigode não é sagrado, você pode fazer o que você quiser no meu bigode, que eu tô nem aí. Então, assim, o que eu quero dizer não é só a tradução, não é só colocar uma gíria, não é só mudar. É o que faz as pessoas rirem. Eu percebo, eu vou falar da Carol Zócoli, porque é alguém que eu vi isso acontecer mais próximo, né? A Carol Zócoli é uma humorista brasileira. Fazia show aqui, a gente era do mesmo grupo de comédia durante muitos anos. E ela foi pro Canadá e depois para os Estados Unidos. E aí, quando ela chegou lá, ela foi adaptando o tipo de comédia, não o texto, o tipo de comédia que ela faz. Quando ela voltou com aquele texto para fazer aqui traduzido, aqui não foi tão bom. E a Carol é maravilhosa, ela é incrível. Mas por quê? O que faz a gente rir é outra coisa, é outro tipo de comédia. Então tem isso. E aí a outra coisa que a gente precisa levar em consideração é, num país pequeno, a gente tem números menores naturalmente. O per capita vai ser menor. Não tem como. Então aqui, como você falou, qualquer coisa, aqui vai ter milhões de pessoas querendo assistir. Né? Então quando você bota lá num país menor, você bota o vídeo e tem, sei lá, 100 mil pessoas viram, é uma multidão gigantesca, porque o país multidão. Tem... mas tem uma coisa curiosa, eu hoje coloquei postei uma imagem da nossa agenda aqui e eu tive logo o comentário da Ju. A Ju é uma cidadã brasileira que vive em Portugal há muitos anos. O marido jogou voleibol profissional no Benfica durante muitos anos, aí eles vivem lá, estão lá há 5, 10 anos. E ela falou de imediato nos 2 convidados que nós temos na da manhã ao vivo e em voz. E ela disse, toda a gente adora elas aqui. Ou seja, a comunidade brasileira em Portugal segue-vos como se estivesse aqui, felizmente, hoje em dia, por causa da internet. Ou seja, vocês têm em Portugal um braço armado de 500 mil pessoas. Isso a gente percebeu muito quando chegou lá. A gente não fazia ideia. Toda a gente sabe quem são vocês e onde é que vocês são. Chegaram a ser reconhecidas na rua? A gente foi reconhecida em todos os lugares. Muito, a gente assustou. Desde quando a gente pousou no aeroporto, a gente já... Olha, já foi reconhecida. Eu jogo futebol com uma turma somos 40, vamos falar. Você tem que falar do Baba, né, bicho? Não vou falar disso. Pede pro Baba pra patrocinar o programa, o podcast, pelo amor de Deus. Um grupo de 40 pessoas, são 38 brasileiros, somos 2 tugas. E sempre que eu divulguei a nossa agenda lá, com os convidados portugueses conhecidos em Portugal, aí stress, zero, não sabiam, nem ligavam e vivem lá há 3, 4 anos. Quando eu divulguei a nossa agenda aqui, conhecem todos, sabem todos, seguem. Não é conhecer e saber, seguem-vos. É extraordinário que existe lá esse braço armado que vos apoia. Não, a internet nesse ponto ela ajudou muito, porque eu vejo pelo meu filho. O meu filho é o único português da turma. E ele já tá... Ele foi português? O único brasileiro. O único brasileiro da turma. Mas ele é português, de qualquer forma. Ele tem a cidadania. Quem não tem sou eu. O único tuguizuca da turma. Eu que sou o excluído. Eu que tenho que tentar dar entrada na cidadania. Casei 2 vezes com a mesma mulher.
Eu casei no Brasil, tive que ir lá casar pra ser mais cedo, pra ficar mais rápido. Que com 3 anos, senão eram 5 ou 6, sei lá quanto tempo pra tirar. Mas enfim. O meu filho é o único brasileiro da turma. E ele chegou lá com... Ele tá com 9, a gente vai fazer 4, ele chegou lá com 5. Então era muito mais rápido e fácil ele pegar ele pega as expressões, mas ele não tem sotaque. Ele não tem um sotaque português. Por quê? Porque ele assiste ao Lucas Neto. Sim. Porque ele assiste ao Gabriel e Shirley, que tem aqui em São Paulo. Ele assiste ao Gato Galáctico, sei lá. Enaldinho. Enaldinho. Um tempo atrás eu vi uma coisa na internet que era uma matéria falando sobre os pais de adolescentes de Portugal, que era uma reclamação Sim, assim, isso tá acontecendo. grande dos pais, que os filhos adolescentes, criança/adolescentes, né, estavam falando o brasileiro, Sim. né, o português PT, o Aí BR. é uma questão cultural e redutora dos pais. Porque o meu filho assiste ao Lipão, o meu filho tem expressão utilizada aqui, que aprendeu aqui, muitas vezes utiliza os verbos como nos brasileiros. Eu não digo nada. A gente já Você é um nem cidadão do liga. mundo, Não, mas né? o que eu ia dizer é que tava uma brincadeira na internet dizendo assim, que os pais estavam reclamando, né? Os pais portugueses estavam reclamando, e a brincadeira é ela, que a gente tá colonizando de volta agora pelo idioma. Mas você sabe que a gente... Você Mas viu vão uma se menina... arrepender, cuidado. Vocês viram? Olhem o que estão Mas, fazendo. cara, Mas eu achei sabe- engraçadíssimo. Mas A sabe galera por quê? falando, Porque a "Não, língua agora a é gente tá viva, cara. A língua, ela é viva. Pois é. Então, se a pessoa falar assim, eu não aceito. Eu tava num shopping, um centro comercial lá em Braga, eu comecei a rir sozinho. Do lado do mercado, vem uma mãe, tinha um negócio, uma carrocinha de sorvete. Vem a mãe com o filho, aí o filho falou assim, mãe, eu quero tomar um sorvete. Em português de Portugal. Mamãe, eu quero tomar um sorvete. Aí a mãe falou assim, se falares de novo isto, não vais comer o gelado. Porque não é tomar sorvete, é comer gelado. Lá o gelado, e que nem é errado, porque só a gente que chama de sorvete, vamos combinar? No mundo inteiro é gelado, gelate, helado, gelato. Né? É. Só o ice cream que é nos Estados Unidos, né, cara? Mas Janjan, e Janjan, olha só, você é um cidadão do mundo, brother. Mas Você é não errado. pode. Sorvete é uma palavra que, no fundo, eu aprendi na escola sorvete. Há 50 anos atrás eu aprendi Tá sorvete. bem, mas na o escola. senhor hoje falou sorvete dentro do carro, eu falei, ele quis abrasileirar o sorvete. Porque senão, bem. você Gente, fala as mas coisas... a gente pega palavras de todos os idiomas Claro, conforme a gente pô. vai se Não, interagindo. E assim, é muito legal a possibilidade, por exemplo, a gente saiu daqui, foi para Portugal e a gente conseguia se comunicar. E aí, de novo, era algumas palavras, como sorvete e gelado. Sim. Mas algumas palavras, eu lembro que eu fui comprar um negócio numa loja e aí a menina foi falar alguma coisa, aí eu falei, não sei o que, meia tal coisa, né? Número de telefone, sei lá. A meia. E aí ela riu e falou assim, eu já sei o que é. Porque já vieram outros brasileiros aqui comprar, mas aqui É a gente não primeira fala. Você que vai morar lá um dia, Vou. porque eu sou profeta, Amém, queria te ouviram? avisar isso, tá? Meu apelido no Sport TV do Brasil, pelos amigos, era bruxo. Ô, Porque eu profeta. era o bruxo, porque eu falava, primeiro por causa do nariz, né? Sabe como é que é, né, minha filha? A gente Os não tem, árabes. a gente não tem sossego com isso na vida. Rouba oxigênio, só sabe essas coisas, mas tudo bem. Primeiro por causa do nariz, e segundo porque eu falava as coisas, e as coisas que eu falava, meu irmão, falava... Então a Cris vai viver em Portugal? Então ela não vai... tenho a menor dúvida. É Olho isso. no olho, você vai morar lá. Está profetizado. Mas aí eu não sei como é que vai ser Vem contigo, pro sul. Yas. Não, O mas quê? daqui Cris, 10 Cris. anos já... Cris, vem para o sul. Vem para o sul. Daqui 10 anos a Yas tá em Hollywood fazendo filme, você tá louco? Ela já cansou de Fazendo um musical na Ela já Broadway. cansou dessa brincadeira. Cris, vem para o sul. Vai para Portugal, vem para o sul. Cara, eu vou fazer uma pergunta deixar. pra vocês em cima disso, que não tem nada a ver com Portugal ou Brasil. Vocês acham que tem prazo de validade o podcast? Cara, Podcast ou videocast? O podcast eu quero dizer o videocast. O videocast. tem prazo de entrega nas redes sociais. A gente pode continuar fazendo por 20 anos, se a gente quiser, entendeu? Mas o YouTube, ao longo dos anos, ele vem mudado o seu formato de entrega e seu tipo de conteúdo que fica em alta. Então, eu acho sim que vai ter uma parte que no gráfico vai estar em baixa, mas depois volta, que nem... Mas com Tem uma outro coisa formato, natural. é outra Outro coisa. formato. Tem uma coisa natural que acontece, assim, até a gente tava conversando disso anteontem? Anteontem. Com os amigos, que assim, essa mesma lógica, essa mesma matemática aconteceu com o stand-up. A mesma coisa, o stand-up surgiu no Brasil, tinha 20 pessoas fazendo, dali a pouco tinha 200, dali a pouco tinha 2.000.
Quando começou a fazer, a galera começou a postar vídeo, o YouTube entende como um novo conteúdo com muita gente interessada. Um novo conteúdo com muita gente interessada, eu entrego mais. Para que eles façam mais, porque eu tenho muita gente interessada. De repente, tem muita gente fazendo. Não tem como eu pagar muito para muita gente. É um cálculo simples, não é? Claro. Não é que eles são maldosos ou bondosos. É um cálculo simples. Eu ofereço uma ajuda maior para que façam mais, só que a hora que tem 20 mil pessoas fazendo, eu não consigo pagar bem todo mundo. Sim. Então aí ele baixa o valor do clique, né, da pessoa. Essa mesmíssima lógica, porque daí os vídeos de stand-up deram uma caída, não é em view, não é em interesse, não é em pagar, não tem como. Não tem como. Não tem. A mesma coisa o videocast. Então, assim, apareceu o Flow, apareceu mais 2, mais 3, mais 10. Opa, galera tá gostando disso aqui. Tava todo mundo em casa, ninguém saía. Era muito legal ter um episódio de 2 horas todo dia, todo mundo consumindo. O YouTube falou, queremos mais disso, vamos incentivar, porque mais gente faz. É uma lógica Naquele momento não pagava maravilhosa. pouco. Não pagava pouco. Esse pouco ficou um pouco mais. Depois é que Sim. vai. Quando Então, só que saturou- a hora que aparecem 200, porque é 2 mil... E não tô falando isso que seja ruim. Eu só tô falando que é uma matemática. Claro. Aparecem mais Não, então agora eu já não consigo mais dar conta de pagar esse X. Agora vai ter que ser quase X, depois meio X, depois E depois é uma seleção 10% natural. de X. Uma Isso. seleção natural. E uma seleção É. natural. Vão ficar É os, isso. Os vão consolidados. Os consolidados. Assim como na pode comédia. emergir 2 ou 3 bons. Exatamente. Eu conheço Como muita em gente tudo. que parou no caminho. Há uma coisa E curiosa para. que eu queria te perguntar, Cris. Há uma amiga minha, a Cláudia Souza, vai agora ter... Que você olhou pra mim? Eu não sei quem é a Cláudia Souza. Não, porque queria que depois desse a tua opinião. Ah, sim. Porque ela vai para o Casino Estoril, ela faz comédia, é uma mulher e faz stand-up. A gente chegou a pesquisar ela, não chegou? Cláudia Souza, É. ela luta com o preconceito de uma mulher fazer stand-up. Ela tem imensa Isso graça. em Portugal, Sim. diga-se. Eu um dia, ela foi atuar num barzinho perto da minha casa, ele veio lá, o Gel é um humorista com algum sucesso em Portugal, fomos ver, eu tive vergonha de mim mesmo, da figura que eu fiz, eu comecei a rir, desde o momento em que a Cláudia começou a falar, até ao fim, e eu disse assim, após Gel, desculpa, eu vou-me embora, eu chorei, as pessoas olhavam para mim. Chorou de rir. Eu tive vergonha, eu ri-me tanto, porque eu conhecia aquela, ela tem tanta graça, eu disse assim, e eu pensei, esta mulher no Brasil se calhar era um estouro, e em Portugal é tal conceito que eu ainda agora quis perceber junto de vocês e do Guto, que já vive lá há algum tempo. Não temos mulheres a fazer stand-up. É porque comedy em lá Portugal. é preconceituoso, mais É. que aqui, Janjá. É Embora muito agora já machista. tenhas a pipoca mais doce, não sei se vocês Tem, mas pesquisaram. aí tem, Não. mas é Acabam por uma ser que estoura, influencers. é uma que vai pro Fala de uma maneira diferente. mas é uma que vai lá em cima. Agora Aí tem você 2 vê. ou 3 A gente mulheres tem a Cristina influencers Ferreira lá, que fortíssimas. não é humorista, mas é uma apresentadora e é diretora da TVI. O português consome muito TV ainda. Porque Portugal é um país idoso. Quem é novo sai de Portugal. Isso é o maior problema que Portugal tem. Você fez medicina, se formou, você vai para a Bélgica para ganhar 20 mil euros por mês. Porque em Portugal vai pagar 1.500 para um Mas médico não tens o recém-formado. sonho da Cris. Pera lá, mas ué, Não, tô mas falando. eu sou apaixonada. Nada Que vai mudar lugar. meu Vai no amor. Nada vai mesmo, mudar, vai no é igual a mesmo, mim. vai. Nada vai Ó, mudar, já, meu já, amor. já, já. Eu É lembro igual de a ter mim. visto uma notícia que Algarve, por exemplo, estava com terrenos e imóveis a um preço muito baixo, porque eles queriam povoar o lugar de novo com os jovens, porque só tinha uma Só população tinha. idosa. Sim. E sem é dúvida, assim, no eu interior, até sim. falo isso da dublagem. Eu lá perdi não o se prazo dubla. do jovem. Não, mas há uma Não, coisa, você ainda tá. há uma coisa curiosa no caso dos brasileiros que vão para Portugal. Portugal, para vocês, é tudo ao pé de tudo. Mesmo se sair de Faro para Chaves, para vocês é ao pé. Assim, É quanto perto. tempo vocês demoraram para perto. chegar aqui? Eu demorei quase 1 hora. E você? Eu moro mais Ela perto. mora perto. A 1 hora vai até Évora. Uma Sim. hora mais sai de perto, deve Lisboa morar para na Évora. esquina. Uma fala a hora a verdade. gente foi Não, pra não, Fátima. 15 minutos. 15 Sim, minutos. Então, com quase uma, ir e vir. com uma hora eu vou até o Porto Pois e quase é. volto. Sim, A De Braga Chorística pro em Porto. Fátima, gostou Duas de cidades. Fátima? sim, a gente A foi gente a Fátima, amou foi Fátima. maravilhoso. É uma energia, O assim... santuário? Sim, Sabe que eu não fui a Fátima até hoje, Jean? precisa, Eu hein? também não fui ao Corcovado. Mas eu fui a Santiago de Compostela. Cara, Santiago de Compostela é um negócio Você assim... pensa Sabe em aquela fazer o cidade que caminho? você adota na tua vida? Porque é isso, você adotou, você adotou esse país, você ama o país. Amo. Eu tenho isso como Florença. Florença eu já fui 3 vezes. 2 pelo Sport TV para narrar a moto e mais uma com a minha família no aniversário de 15 anos da minha filha. Cara, eu ando em Florença, eu tenho a sensação que eu morei em Florença. Você tá Eu em tenho a casa, Não, sabe quando você anda numa rua e você fala, eu já estive aqui? Entra aqui ao ponto de você falar assim,
Pra eu chegar ali no Duomo, por exemplo, eu já sei chegar no Duomo de onde eu tô, a pé. Eu não preciso olhar pra cima pra eu procurar o Duomo, sabe como é que é? Aconteceu uma coisa comigo em Portugal, e ela sabe o quanto... Eu sou difícil guardar informação, eu sou assim. A gente chegou lá, a gente passou no lugar, aí dali a pouco eu falei assim, não, aqui é a rua tal, que é... Quer ver? Ali atrás é tal coisa. Ela se localizou em Já viveu lá. 2 tempos. Ficaram em Lisboa mesmo. Déjà Sim. vu total. Cara, 5 dias. Deu tempo para apreciar. Vou te falar onde que a culinária? gente foi. A culinária a gente apreciou, inclusive Gostaram? a gente achou assim, muito. Bacalhau maravilhoso. A gente foi no De A Bacalhau. gente foi no De Bacalhau. Um Beijo, beijo a chefe todos. Júlio. Eu não conheço esse restaurante. É De bacalhau, fácil é um fazer. Dá pouco trabalho. A Vani tá cantando de lá Água também. ferver, coentros e alho. Não, pô, decoramos a musiquinha Chefe inteira. Júlio. Sensacional. O De tá Bacalhau doida? é um restaurante do chefe Júlio que fica ali perto. Como que chama a região que a gente ficou, minha parça? A região... Caraca, tem esfirra aqui, brother. Olha Para aí. tudo. Peraí. Inxalá. Inxalá. Sartém. Sartém. A gente Sartém, ficou a gente ali, sabe. sabe a rodoviária Aí, que já. tem Que o isso? shopping bem na Esfirra. frente? A gente comer ficou esfirra na tua região vida? nova, Como? perto do shopping Vasco da Gama. Como chama ali? Ah, ali é a Expo. A Expo. Sim, Oriente. No Oriente. A gente ficou no Oriente. Zona lindíssima. Isso. E ali, aquele restaurante, aquela... É ali pertinho. tem uma série de restaurantes ali que a gente Um foi. calçadão. Tem alguém na tua cheio família de que faz? restaurantes. Podia adorar. Ou você Tem comprou? alguém da minha família, mas a gente comprou. Ah, Ah, esse você comprou. Sabe que essa zona, antes da Expo, em 1998, essa zona era o abandono Sim, total. nos falaram que essa zona é super nova. Daí até ao centro da cidade, ao Caixoré, era tudo contentor, o abandono total. Contentor Então, é container. Sim. Lisboa vivia ao lado do rio e era como se não houvesse rio. E a Expo... há uma Lisboa antes da Expo Sim. e uma Lisboa depois da Expo. Isso daí foi o que fez o boom de Portugal com relação a essas coisas do imobiliário. Uhum. A gente estava falando dessa coisa de ir, quando você vai para lá sem qualquer tipo de trabalho, as pessoas falam assim, tô vindo aqui, não tem trabalho. Não, tem trabalho agora. O cara sai daqui de São Paulo, que ele tá numa vida difícil, vai para lá, chega lá, o que ele vai conseguir é trabalhar como garçom, por exemplo. Vai trabalhar 15 horas sem carteira assinada. Que lá não tem a carteira assinada, é um contrato de trabalho que você faz direito. Esperando que daqui a 5 anos, sem a carteira assinada, ele vai conseguir cidadania. Não vai. Ganhando uma miséria, que paga mal. Portugal é o pior salário da Europa, mínimo. O pior mínimo da Europa é de eu acho que só perde pra Romênia, né? O Janjan, Bulgária, essas coisas. Mas né? já Lá pra devem cima. ter empatado estas... Ele tá com cara de que não concordou. Não, pelo acho contrário. eu acho que é Pelo por aí contrário, mesmo. eu tenho ideias muito fortes neste sentido. E acho que Portugal tem coisas extremamente erradas. Extremamente erradas. Não, acho que é. Mas há uma coisa que eu desmistifico, junto de muitos brasileiros que eu conheço, ou quando perguntam em relação a Portugal. Hoje em dia, garantidamente, os brasileiros são bem vistos em Portugal. Eu digo isto sem polémica. Sim, a gente sentiu Zero isso. polémica. Bem vistos. Sim, a gente bem sentiu recebidos. que Porquê? Cara, tem xenofobia em tudo que é lugar do mundo. Tem uma Ah, comunidade então- enorme de brasileiros integrados, Sim. que trabalham, que vivem bem, que são portugueses, ponto final parágrafo. Sim. Eu acredito No muito bom mais na sentido. falta de Não educação tem- antes do que na xenofobia. O Eu acho que às brasileiro, vezes o cara, hoje em dia isso acontece você ouve um em volta relação pro a teu outros país, eu falo, irmão, mal educado, entendeu? Eu cagueando. Agora, se a coisa insiste, aí eu acho que, assim, por exemplo, a minha filha, a gente foi pra Póvoa de Varzim, que é uma cidade do norte, balneário, tipo Búzios, Sei. sabe? E que enche Com realmente... água gelada. Búzios, mas com água gelada. Não, foda-se. Búzios. Não, Janjan. Mas é olha, muito fria a água. Eu água vou defender meu país aqui, com Pô, licença. defenda. Depois Vou disso, defender meu país depois aqui. Disso, Marcelo vai te Portugal. dar até uma chave de Que olha, Lisboa. não, mas falando sério, o que eu imagino? A gente tem uma geração, como vocês disseram, né? Portugal é um país com pessoas mais velhas e é um país que, assim, o Brasil, ele foi formado por colonização. Então a gente habituou-se historicamente a receber pessoas, porque a gente não tinha outra opção. Claro. Então, assim, não é uma coisa que eu tive que aprender. Isso já veio da minha mãe, da minha avó, da minha... Blá, blá, blá. Então, assim, a gente conviveu com isso historicamente. Portugal, não tem essa tão fácil essa volta nossa pra lá. Então, eu acredito que a nova geração, que agora consome Brasil, que gosta dos conteúdos daqui, que conhece pessoas daqui, naturalmente, aos poucos, vão levando isso
pra cima, pros pais, pros avós. Então, assim, aos poucos, os pais e avós com a mente mais aberta vão aceitando melhor. Alguns, como é pra qualquer assunto, de qualquer tipo de preconceito, não vão aceitar tão bem no primeiro momento. Talvez aceitem melhor depois, ou talvez morram sem aceitar. E tudo bem também, mas eu acredito que a nova geração, assim como questões de outras áreas... Não tem como não mudar. Não tem como não Esta mudar. globalização real do digital rebenta com uma data de preconceitos. Sim, O meu filho, A gente se sentiu o meu em casa. filho fala A e gente se lida sentiu com... Muito em casa. Com americanos, tem amigos brasileiros, que ele adora ouvir e com quem ele interage. E Lisboa tem o seguinte, desculpa, gente. Lisboa tem o seguinte, isso aqui eu comprei um chip da Clara, a Clara não para de me ligar, gente. É Pô, isso, desde que eu aqui. vim. É uma coisa Bem-vindo ao impressionante. Brasil. É isso. E aí me disseram que o 0303 agora é lei seu telemarketing. É isso aí Eu comprei mesmo. o chip da Claro, tô até fazendo propaganda da Claro. Claro, pentelhação, hein? Chato pra caramba. Porra. E já não está percebendo a Cris, porque já está mais portuga, já não percebe este tipo de expressão. É que eu Tens tava- de falar mais devagar, senão a O que eu Cris não tava vai... falando agora que eu já até me perdi? O que era? Tava falando da globalização e do... Eu ia entrar num assunto aqui, era exatamente sobre isso. Mas, Os mais idosos depois não vão aceitar. O Good nesta parte já está... eu vou Já voltar, tá caduca, né? Vou voltar até o assunto com relação a essa coisa dos mais idosos. Você vê, lá... O que é? Tu quer falar alguma coisa? Cris, está recebendo sinal? Não? Ah, tá. Lá é o país, é o quarto país mais idoso do mundo, Portugal. Então eles consomem muito televisão. Muito. Menos internet. Se você falar assim, pô, vê meu podcast, o cara às vezes não sabe nem o que é isso. O cara, como é que Sim. eu entro, como é que eu mexo, não sei, não quero saber, não quero que me ensine, é por aí. Então, por exemplo, eu falei pra você, dublagem. Lá não dubla. É. Lá tudo é legendado. Mas os desenhos são dublados. O meu filho quer ver a dublagem do Brasil. Ele não quer ver a dublagem de Portugal. Ele tá acostumado e quer ver a dublagem do Brasil. Até porque a dublagem do Brasil, vou puxar a sardinha, é a melhor do mundo. É a melhor do mundo. É a melhor do mundo e é mesmo. Isso eu não tô falando pra sacar, pra puxar a sardinha, porque é comprovado que é a melhor Realmente do mundo. é. É, sim, sim. E assim, É outro nível. e tanto que eu faço dublagem de lá pro Brasil. Pra cá pro Brasil. Eu tenho um estúdio em casa. Quando você for pra lá, é isso que eu digo. Você tem que se estruturar pra você falar assim, pô, você vai várias vezes dizer, não sei se vou, não sei se não vou. Eu sempre fui apaixonado por Portugal. E a minha história até de vida com o Janjan foi por causa da narração, que eu fiz uma narração em Portugal que viralizou. Por causa de um piloto Não, português. fizeste uma narração no Brasil. Eu trabalhava no Sport TV. Fiz uma narração da MotoGP, de uma das categorias. Viralizou lá. E viralizou lá. Nossa. Então, de 11 milhões de pessoas, 5 milhões e meia viram. E o Janjan tinha visto. E o Janjan foi uma das pessoas que viram e Vi mandou. E pensei, eu tenho que dizer a este brasileiro que em Portugal não se fala de outra coisa a não ser dele. Porque ele se calhar não sabe. Caramba, que E aí legal ele mandou isso. com aquela coisa assim de... Que a gente recebe mensagem, muitas vezes você deve receber. Cara, eu sei que você não vai me responder, mas eu adoro você. E aí você vai dentro daquelas 30 mensagens que você recebeu naquele dia, você fala, pô, deixa eu responder umas 3, porque não dá pra responder as 30 agora. E numa dessas eu respondi ao Jean. E falei, poxa, que legal e tal, obrigado. Aí papo vem, começa a conversar com ele. Eu falei, pô, eu tinha vontade de morar em Portugal. Eu tinha vontade de morar fora do Brasil. Eu tinha muita vontade de morar fora Não, do e eu Brasil. ia ao Rio de Janeiro uma vez por mês. E ele ia ao Rio de Janeiro, porque ele era comissário da TAP. Então ele ia ao Rio de Janeiro. Então combinámos, quando eu for aí vamos tomar um café. Eu pensando Caramba. que ele chegava lá e nem café porra nenhuma, que dizia que está bem e adeus às minhas encomendas. E quando fui ao Brasil, foste ter comigo ao Lema, ao hotel. Foi. Disse assim, pá, o homem veio mesmo. E? Eu pensei que ele não ia. E vocês marcaram café mesmo? Fomos almoçar, Marcamos café. fomos a um café e aí conhecemos Ao pessoalmente. ponto que de legal. ele começou a ser amigo, aí eu falei assim, porque o brasileiro tem isso, o brasileiro é muito bunda lelê, né? A gente já com 5 minutos, carioca então nem se fala, a gente com 5 minutos, ó, minha casa 5 horas da tarde. É. Combina aí. Português, espanhol, não são assim. Lá, por que não? É porque não. Não tem Veja Bem. Nós somos o país do Veja Bem. Portugal não tem isso. Então por que não? Às vezes eu pergunto pra ele, mas Jean, mas por que não? Porque não me apetece, pá. Foda-se, não me apetece. Sim. Não, por que não? Tu ainda falas um português muito do padeiro que veio para São Paulo em 1930. Muito do estereótipo, né? Muito do Você padeiro devia enaltecer da que eu mulher tô fazendo portuguesa com você bigode. devia enaltecer que eu tô falando o teu idioma. Tu ainda dizes assim, eu Eles chamam tenho o nosso família idioma em de trás dos brasileiro. montes. É, Brasil. Estás a falar brasileiro, pô. Aham.
brasileiro. Português brasileiro. Estás a falar brasileiro, não estás a falar português. Nós pá. não dizemos brasileiro. Não. Vocês Nós dizem o dizemos quê? brasileiro. Vocês dizem Tem brasileiro. brasileiro. Vocês dizem brasileiro. Brasileiro. Tá bem, Janjan. Depois tem assim, Tá bem, querido, Janjan. vai na conversa dele, vai. Pode deixar. Mas pode deixar. o Não, mas Janjan eu vou funcionar super bem, porque eu gosto disso, sim, assim não é não. Ah. Eu digo não com muita facilidade, sem dor. Sim, Veja não. bem, veja bem. Não tem Veja Bem. Acabou. O nosso Veja É, Bem lá, não existe. assim, Olha, o tio do primo que veio aqui, você sabe, dá pra você dar um Aqui jeito. a gente fica que- se explicando muito. Lá a Isso. gente aprendeu que vocês não precisam ficar se explicando. Não. Isso foi Assim, muito ó, bom. a gente chega lá. Oi, tudo bem? Tem tal perfume? Ah, moça, não. Ponto final. Ponto. Ao invés dela falar, não, poxa, não tem, mas deixa eu ver pra você em qual loja que tem. Aqui é assim. Aqui é assim. Mas olha, Não, de e você repente eu pergunta de peço pra novo, alguém né? mandar em Aqui você 15 pergunta de novo, minutos você tá fala assim, aqui. pô, mas não tem. tem mesmo? Porque às vezes tem. É. Esse que é o negócio. Porque às vezes, vezes sei tá lá, no no estoque, o estoque. cara não tem. Lá, não. E a pessoa ela quer vender de alguma forma. É. Né? Ajudar de Então, alguma forma. E você sabe que a piada de português é por causa disso. É por causa da literalidade. Porque eles Aham, são sim, literais. sim. É. O que eu falo com ele, que ele fala, não é assim, Guto, é assim porque eu já passei por isso. O senhor, por favor, o senhor tem a conta? Tenho. Foda-se. 2 minutos depois. Você pode Por favor, a pegar, conta. posso? Mas eu Quando não trouxe, pedir pra não. trazer, Perguntar é, se eu sim. tenho. Pode. Eu Sim. tenho. Pode. Perguntar se eu tenho. É. É literal. A gente, no Porra. primeiro dia É. que a gente foi jantar, a gente sentou num restaurante incrível. Lá na praça, como que era? No Arco do Triunfo. É. Aí a gente sentou, lindo, lindo, incrível. Escolhemos lugar, sentamos e tal, pedimos negócio. Aí quem foi que perguntou se tinha azeite? Foi você que perguntou? Alguém perguntou. Alguém na mesa perguntou. se tinha Tem azeite? Aí eu... Tem. E saiu. Aí a gente começou a rir. Tá vendo, Porque a Janjan? gente já sabia, né? Prova cabal, Óbvio. amigo. Mas Aí a gente curiosamente, começou a rir. nós, o Portuga, pergunta logo, olha, pode trazer-me azeite? Já não Sim. perguntamos se tem. É. Pode trazer-me. Se ele não tiver, ele diz que não tem. Eu queria um pastel. Querias? Não quero mais? Não, quer queres mais. mais? É isso, lógico, exatamente. isso é lógico. Mas então, isso. mas ó, deixa eu te falar. Isso do querias não quer mais, que falaram, porque enchem o saco, ficam... A única vez que falaram isso foi brincando, foi rindo. É uma piada. É, só, uma só. piada. Já Essa é sempre sabendo, piada. é. Já trazendo. Não, tem coisa já que não faz trazendo, piada. é. Tem coisa que Porque não já faz acostumou piada. também. Mas agora É. há uma coisa que vocês, Cris, quando fores para lá depois não estranhos, Tá. mas vem para o sul. Por que vem pro sul? Porque vai para sermos vizinhos. Eu, hein, Janjan? A gente amou Lisboa. Vai, Aí eu não, vou vai- até é ajudar preciso ela falar na um pouco. carreira para lançar, Mas que vai eu amar conheço mais. muito stand-up comedy. Boa. Eu te ajudo, ponho-te lá com os tops. Então o que é que acontece? Portugal, sendo um país pequeno, que é mais pequeno que muitos estados brasileiros, Mais pequeno. temos diferenças Vai aprender a falar culturais isso. brutais. Diferenças culturais ao nível de um Brasil. Eu compreendo que aqui no Sul seja diferente do Norte. Caramba, aquilo é quase uma Europa até lá acima, ou 2 Europas. Lá não, lá é uma coisita assim. Mas tem diferenças fortíssimas. E o Guto sente isso, porque o Guto vive em Braga, que é uma cidade tipicamente nortenha. É. Muito mais acolhedora, muito mais o vizinho a ajudar. Muito Braga mais, é a cidade que mais acolheu os tudo brasileiros. e Lisboa é muito mais cosmopolita, mas ao mesmo É mais São Paulo. é nitidamente mais... Não, Lisboa é a entrada da Europa, é a porta de entrada. Por isso que em Lisboa o filho dele estuda com o ucraniano, com o americano, com o a Europa inteira, romeno, com sueco, com o sueco. norte da Europa chegando à bruta. É isso, essa é a Norte questão. da Europa Mas chega- olha que cultura maravilhosa, né? Sim, Vai ter... e foi isso que você Portugal tem está a filho. beneficiar Riquíssimo. disso. Portugal Sim, está a filha, beneficiar ela- Mas disso. a minha acabou de se formar de psicologia, já não estuda mais nada. Ah, bom. Já Não, foi, mas já. cara, mas ela pode, ela pode chegar muitas vezes e falar assim, olha, eu quero fazer um mestrado em Coimbra. Ela já pensou nisso. Ela viu, Entendeu? inclusive, lá que tem um que ela Eu tá acho que ela doida pra deveria fazer. ir. Quem é que vai? Não, tem um lá, minha filha. Ah, Ela acabou de se formar psicóloga. Acho que ela ia amar. E ela viu, tem um, eu Cara, você não vou formou com saber quantos agora. anos? Você é muito nova? Não, ela tem 23, eu tenho 42. eu até Muito fiquei... nova, foi eu mais pensei nova. que era ela que se tinha formado. isso, gente? Quando disse Tem que era filho, eu nem 42. disse nada, mas eu também tenho um filho com 28. É À troca. É, mas você tem 85, Que é a minha idade. Não, diferente. 84, eu tenho 84, ainda não fiz 85. Mas ela viu um curso que ela quer fazer, que ela é de lá mesmo. Daí ela até pensou, falou, mãe, em quanto tempo você vai? Porque daí eu já me programo, que vou também. Cara, eu tenho uma amiga que Não, ela saiu do Rio de Janeiro. Tudo bem, separou. O dela foi rompante. A filha passou pra estudar em Coimbra, só que ela ficou em Aveiro. Ela falou assim: eu vou pra Aveiro. E ela largou tudo e foi. Mas aí não é o caso. É um caso extremo. Sim. Não é esse caso. É você se programar, como eu fiz. Porra, minha mulher é médica. Minha mulher tinha todos os convênios no consultório dela. Você imagina a pessoa tá com não sei quantos anos de medicina, ela é dermatologista, não sei quantos anos de dermatologia, blá, 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 larga tudo, suspende CRM, vou. Porque você tem ordem dos médicos lá, que é o CRM, tem que tirar a ordem dos Sim. médicos. Depois você tem que
a dermatologia tem que ser reconhecida. E para reconhecer, é a especialidade mais Psicologia difícil para também tem reconhecer. ordem dos psicólogos. Psicologia é a mesma coisa. Sim, É, mas, é. mas, Tem mas a, uma questão da medicina é que você tem as especialidades. Então, Certo. quando o brasileiro vai lá sendo médico, se ele não consegue, e muitos não conseguem a especialidade, o cara é cardiologista, não conseguiu. O cara é tarefeiro, ele vira tarefeiro. Tarefeiro é o plantonista. Então o cara... É o clínico, né? Clínico geral. É o cara que vai ficar no plantão. Não, mas há uma coisa aqui até por curiosa falar nisso, né? E tenho que meter a bucha. O clínico geral em Portugal, em termos europeus, a medicina, o médico de diagnóstico, Portugal é considerado como dos melhores países com médicos de diagnóstico na Sim, Europa. mas você vê que hoje em dia tá mas com não um é problema o sério. plantonista, pronto. Tem Mas muito tá com um médico problema cheio que só sério, faz que eu não sei bancos. se você viu isso, Janja. Na semana passada saiu uma reportagem acho que foi no Expresso, acho que foi no Expresso, dizendo que os médicos brasileiros, que eles estão deixando os médicos brasileiros agora trabalharem como tarefeiros porque tá com pouco médico no sistema público de saúde. Então os médicos estão indo lá. Então isso é uma ponte, é uma porta, é uma chance que alguém tem. Só que o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, depois de tudo, o Janjan ajudou a levar meu cachorro para Portugal, pra vocês terem uma ideia. Não, conta outra vez. porque é O outra Pachá coisa, foi, né? Veio o foi cão na e o janela. gato. O Pachá foi na janela. Vai vendo o azar que eu tive quando comentei naquele... Porque é que eu Não, o que eu fiz? Eu comprei o Janjan. Por que você mandou mensagem, Eu estava Janja? tão bem quieto. Coitado, eu Aí, disse pra ele, Olha o que eu fui se ele arrumar. fez alguma coisa Ele na outra bagunçou sua pra vida mim, tá inteira. pago. Ele veio cão, ele Falei veio pra ele, gato. Janjan, se você fez alguma coisa na outra vida pra mim, tá pago, velho. Porque tudo que você fez por mim até agora, meu Deus do céu, ninguém faz. Ninguém, Mas é uma coisa despachei ele para impressionante. Braga. A ti não, a ti estou puxando para... E queria que eu fosse pra Lisboa. Combinado. O que ele fez? Em vez de ele me E mostrar... você vai retribuir Tá para longe. outras pessoas. Vocês vão E ter que outra fazer isso vida. com outras pessoas Não, e outra também, vida. tá? E outra, Tu pro vais Janjan, devolver. Olha lá, vai para a devolver Cris. aqui, ó. Cris, Quando chegar lá, Cris, vai corrente receber. do bem. Corrente do vai bem. levar gato, vai levar cão. tem- dermatologista vai tu levar o já animal tem, que minha quiser. filha. Se for pro norte, dermatologista já tem. Alô, Rosa, calma, tá? Fica tranquila que isso Não, aí vai a gente fazer acerta. stand-up. É, com a Cláudia, né? Com a Cláudia. Cláudia, Não, não, com todo com o Janjan não, conhece fomos o outro Janjan. Ele conhece todo mundo, Conhece perfeito. Vamos a outro Mas nível. Portugal inteiro é uma coisa impressionante. Nunca É. vi uma pessoa igual a ele. Por isso que eu chamei ele pra fazer o podcast comigo. E o Janjan tinha perguntado das diferenças, assim, de comportamento. Outra coisa que eu senti de diferente é o ritmo mesmo. Porque eu vivo aqui minha vida inteira, né? E aqui é um ritmo frenético de trânsito e não tem tempo pra nada. Se você vem pro trabalho, você só faz isso no dia. Buzina muito, né? Você já viu o restaurante parar pra almoço? Cara, não. É isso. Lá tem, né? O restaurante para pra almoço. A gente Deles. viu muitos cafezinhos. Inacreditável, Bruno. A gente viu muitos cafezinhos e pessoas saindo do trabalho todos os dias, marcando com amigos nesses cafezinhos e ali trocando ideia, tudo com roupa de trabalho. É isso. Acabou o expediente, vou encontrar meu amigo, tomar um vinho, Verdadeíssimo, conversar e verdadeíssimo. depois ir pra casa, porque é tudo mais perto, né? E a gente ficou assim, cara, aqui. O que a gente faz quando sai do trabalho? Vai pro trabalho. Sim, sim. Ué, mas ué. Eu aí ajudo-te a mudar o chip. sim. Então. Lá tem essa Assim, Não, mas eu eu tô acho que é fazendo uma isso coisa... pra poder juntar e ir embora. Sim, vai. Eu acho que é uma Certo. coisa muito mais São Paulo, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro pode até acontecer mais disso, né? O De Rio reunir com os é aquele amigos. shopping da tarde. Isso, É o happy aqui- hour, que eu não sei se aqui em São Paulo tem Cris, a vou até quantidade de falar happy hour também. que no Rio. Aqui tem, mas é mais sexta-feira. Lá em Lá Portugal, não tem dia. Não querendo viver em Lisboa, que é uma coisa mega exigente em termos de vivência, e vivendo a 30 km de Lisboa, e estamos a falar de 30 minutos para chegar ao centro da cidade, 30 minutos. Tu trabalhando com o mesmo ordenado, tu vives como uma rainha Sim. a 30 km de Lisboa, e se quiseres em E Lisboa, esse é que foi o vais erro do Janjan. trafegar. Ele me mostrou Carcavelos. Carcavelos é um país que tem em Portugal, no qual o Janjan é o presidente. Queria te avisar. O Janjan é o presidente de Cascais, que é o país. Carcavelos é a capital Sim. de Cascais. Então o Todo Janjan... mundo fala de Cascais, Não, é cara. porque o Janjan é o seguinte, você fala assim... Ele espalha a Janjan, palavra. Lisboa. Ele, não, eu não moro em Lisboa. Ele é o menino da linha, lá é uma expressão. Quem mora na linha de Cascais é o menino da linha. Entendi. Então as É o pessoas que Janjan. moram na linha, eles não falam que moram em Lisboa. Eles moram na... Tem um preconceito. Moram Tinha que ter na uma linha. cancela. Tinha que ter uma cancela. mas mora Sabe na linha, vai dizer Alphaville? que vive em Sabe Lisboa. Alphaville? É isso. Tinha que ter uma cancela Ah, tá. pra dizer assim, moro em Cascais. A partir daqui é um outro país. Agora vou falar-te uma coisa, eu tenho que dizer, Cascais, tem um mundo de gente brasileira a viver em Cascais, Sim. só ama. Sim. Só, nem de Não, mas é Cascais maravilhoso saem. mesmo, já. Nem de lá saem, porque a cidade é linda. Não deu e tem tempo da tudo lá gente perto. conhecer, mas tem tem lá vistas incríveis, Então, né? vocês não foram a Cascais? Não. Ah, que pena. Tem muito cidadão brasileiro que vai para lá viver, não vai viver para Lisboa. Ah, Sim. vocês foram Não, pouco vai tempo, para gente. Cascais. Pera Não, lá. a gente tem que voltar, Pouquíssimo, definitivamente, pouquíssimo. assim. A gente adorou, assim. Está a acabar, não é? Para despedir. Não, isso daí é que a televisão é igual lá, igual lá do estúdio do Marco. Como é que a gente tá? A televisão vai... Não é porque eu não tenho Vai costume de ter o desligar. telemóvel perto, como é que temos de hora? Deve ter o quê? Uns 20 minutos, quase, coisa do gênero.
alguma Mais coisa 20 assim. ainda. É. Ela ainda vai já ter que vamos ver aturar a os gente, elas cães- vão ter que aturar a gente mais 20 minutos. Ah, que amigo. bom, então tranquilo. Então foi isso que eu senti, de ritmo diferente, de tempos diferentes. Parece que a qualidade de vida, em questão de você trabalhar e socializar, lá vocês são mais Não, sabe por quê? organizados com Eles isso. são muito mais tranquilos com relação a isso. Sim. É muito legal isso de você ver. Assim, por exemplo, você vai ao mercado. A literalidade portuguesa, ela é para bem e para mal. Então, se você for ao domingo ao mercado, entre 10h30 e meio-dia e meia, é impossível. Porque todos os portugueses estão no mercado comprando alguma coisa. Todos os idosos. Idosos, novos, todos. Se você for 1h da tarde de domingo, o mercado está absolutamente vazio. Então eles têm uns horários que eles cumprem e eu acho isso sensacional. É o horário do almoço, é o horário do almoço. Sim. Não existe aquela coisa do cara almoçar 3h da tarde. Eu falo, poxa, o vizinho ficou louco comigo. Porque eu faço churrasco, não, churrasco brasileiro é 3h da tarde, É. no domingo, ou não é? É. Então eu faço churrasco, 2h30 eu tô começando a pôr a primeira carne pra assar. E os caras falam, é pá. Já eu, casado com uma sueca, almoço às 11h30. 11h30. E É janta, muito louco que horas? isso. 6. 6. Mas o Janjão é um ponto fora da curva. O Janjão dorme 9h da noite. Vou dar uma É bom, carregadinha. é permitido bom e eu mesmo. aproveito. E assim, você vive uma Olha. coisa crítica, eu vou te falar que assim é muito legal lá. Eu sou muito urbano. Você, como paulistana, é mais urbana ainda. Então, quando eu fui pra lá e fui pra Braga, agora a gente foi pra uma casa, há 2 anos em Braga. A casa tem galinheiro. E assim, eu acho tão sensacional. Olha só. Aí, olha, claro aí, claro. Claro. Pentelha, hein? Putz grila, maluco. Eu bloqueei todos Falei a esses primeira números. vez putz grila em Portugal, todo mundo ficou me olhando. O que é Putz isso? grila. Putz grila. Mas tens que avisar que nem toda a Putz, casa tem grila. galinheiro. Tu tens um galinheiro Não, em eu casa. tenho um galinheiro. Você tem um galinheiro. A minha É que casa as casas tem não pomar. têm A minha casa tem Ah, três... que delícia Né, isso. Que delícia. Tem Não, mas- 3 figueiras, um pé de toranja. E as figueiras são, a das 3, 2 pingos de mel, que quase não se vê no Brasil, que é um figo docinho, verdinho. E aquele outro figo roxo, que a gente adora. E você sabe muito bem, porque árabe come figo igual não sei o quê. Ama. Ama. Tem limoeiro, nogueira, que dá noz, nogueira, e 3 pés de tangerina. E agora eu pus um pé de amora. Pus uma amoreira que já deu a amora, e tá maravilhosa a amora da minha casa. Maravilhosa. Eu tô adorando esse corte que eu vou pegar exatamente isso e mandar pro meu namorado. Cara, Porque ele é manda pro doido teu por namorado. plantar coisa, criar galinha. Aí agora- Aí eu vou pegar esse corte, vou falar, é isso aqui, ó, Portugal. Pensa Portugal Monta assim, lá, E ó. assim, agora ó. são as férias das crianças agora. São agora. As férias que a gente tem em dezembro. Sim. Então, de 10 de dezembro do Brasil a 10 de janeiro, nada funciona direito no Brasil. Lá é de 1º de agosto a 1º de setembro. Sim. Nada funciona, nada. Tá todo mundo de férias, é verãozão. Tudo é mais caro. Então, quando você... Agora que meus filhos estão de férias, eu vim nesse finalzinho de férias pra cá pro Brasil, eu falei assim, olha, pra vocês não ficarem entediados, que é a palavra da moda de criança, eu tô entediado. Eu falei, vamos fazer uma horta. Aí comprei coentro, comprei cebolinha, comprei sálvia, comprei todas essas coisas, esses temperinhos. Fui lá, plantei junto com eles, fiz tudo. Comprei um negócio pra fechar, fiz pé de alface. E Uma tem o estufa, galinheiro. assim. Não, e tem o galinheiro. E eu acho, o meu vizinho do lado, da casa do lado, ele tem 30 galinhas. O do outro lado tem 20 frangos e mais 20 e tantas galinhas. Porque a galinha é pra botar ovo. E o frango é pra você comer. E a vizinha do lado me chama e fala assim, ó vizinho, queres ver eu matar as galinhas, os frangos? Os frangos. Aí eu falei, eu quero. Corta-lhes Quero o pescoço, não é? Caraca, Janjan. Ah, não queres ver? Caraca, eu dizia que Janjan. não. Eu dizia que não também. Aí, pois, Não, aí eu os meus também não filhos, gosto. pai, você meu vai namorado fazer isso? mata. Falei, filho, Eu falo, deixa não quero ver, não. Eu falei, Pipa filho, ou deixa eu corta explicar com uma uma faca? coisa. Se o Torce. frango fosse do meu tamanho, ele me Não. comia. Se o frango fosse do meu tamanho, ele me comia. Você já não come o frango? Ah, mas é do mercado. Tá bom, é do mercado, mas... Então, eu não quero ver. Eu já falei isso. Ele me questionou a mesma coisa. Ah, eu também. eu Ele me questionou a mato mesma coisa. Ele frango, falou, eu ah, você não mato gosta de ver? Eu falei, não quero ver. Apareceu lá na minha frente, eu como, mas eu não quero ver, Eu não. mataria. batata frita, É porque eu não parece tenho uma ainda batata galinha em frita. casa, É, nem galinha nem pois o é frango. isso. Mas eles querem só as galinhas, só pros ovos. E é muito legal você ter essa, que você não vai ter isso na tua casa, cara. Aqui, Não, em sim, São esquece Paulo, esta- cara, Eu você vi não um- vai ter um eu frango vi um na tua dia casa, uma- uma galinha pondo ovo, cara. Um meme Pois que é. era assim, de uma receita, tipo assim, se as receitas fossem ditas com a verdade, né? Aí tava tipo assim, e aí mergulhe o cadáver da mãe nos restos dos filhos abortados, que eram os ovos. É, os pegar a ovos. galinha e ir pra empanar. Aí eu falei, meu Deus,
que coisa horrorosa. Nunca mais como nada. da mãe. É igual uma amiga minha, você já viu um presunto? Ela falou, você já viu um presunto no microscópio? Eu falei, nunca. Se você ver, você nunca mais come. Ai, Então não para. vou olhar. Aí eu falei, não quero olhar, eu quero um isso. presunto. Uma coisa que vocês, se calhar, não provaram em Portugal, leitão. Não provamos. Putz, leitão é bom demais, gente. Leitão é só de... Mas depois da minha fica cirurgia bom. que eu bariátrica, é uma das apaixonei coisas foi que eu na não consigo patanisca. comer. Ah, é? Eu fiz cirurgia Patanisca de bariátrica. bacalhau. Mas eu, Gorduroso. Apaixonei, leitão, que é uma apaixonei. coisa deliciosa, aí tu vai ver de onde é que ele vem. O leitão é um porco pequenino, é mesmo aquele peluche Aham. que tu tem no quarto. É o Peluche é bichinho de pelúcia. É aquele Peluche. E é o leitão. É pá, não podes ver, não podes imaginar de onde é que vem. Tem que comer sem perguntar de onde. Sem É ser isso. o Você cadáver já viu, da mãe. você já viu um Senão é o documentário cadáver chamado da A mãe. Carne é Fraca? Não, se meu namorado Não. me come e não quer saber do meu passado, eu vou Esse perguntar o passado. Esse documentário dizem que se você... Como é que é? Como é que é? Não é nada. Isso. É Eu falei, isso. meu namorado me come e não pergunta de onde eu vim, eu vou perguntar de onde eu venho que eu tô comendo. Não é nada, mas é isso. Eu não quero saber de onde vem. adoro 2h50 da tarde. Mas eu não sei que hora vai o episódio. Ah, mas não, não não. tem problema. Não tem Não, para Não, nós lá. a gente já tem aquele selinho que é mais pra Sei mais de não. 18 anos. É. Começo de Porque conversa. o Janjan é um cara desbocado. Ele tá aqui... Vocês falaram que podia palavrão. Não. Eu estou me Mas eu ainda sentindo... não disse Eu não nenhum, sei. porque eu estou muito... Eu estou tímido. Não, você já falou porra nenhuma. Mas porra nenhuma não é mais palavrão nunca mais, né? Porra, não é. Porra não, não é. lá, não. Não, porque em Portugal você já comeu porra? Não comemos. Nos ofereceram. Nos ofereceram. Eu nem sei o que é isso. Porras recheadas são churros, Janjan. Churros. Churros. Churro. Tá escrito Churro não é bom, uma lá no coisa Vocês norte. falaram pra gente Lá no comer norte. também? Como é que chama? É, punheta. Punheta. De bacalhau. punheta é uma delícia. Ah, mas isso é conhecidíssimo. Punheta é uma Bacalhau. delícia. E grego, comeu É que a punheta tem que ser antes da porra pra comer, né? Hein? Tem que A ser. Ah, punheta- o quê? É, exatamente. Calma que eu voltei no tempo pra entender a cronologia da coisa. Vai que a porra já existe e a punheta não aconteceu. Sei Não, mas lá. chatice. Nossa, mas daí o que é isso? Sobremesa antes do... Ejaculação precoce. Ah, ejaculação O precoce. porco e o bacalhau lá em Portugal é de uma ponta a outra. Se vierem calçados, nós comemos os sapatos. Vai tudo, ali não sobra nada. Aonde? Em Em quê? Portugal come o bacalhau de uma ponta a outra. E o porco? Então, o porco come pezinhos de coentrada. Vocês já viram come aquele desenho que tem no orelha. açougue aqui no Brasil do boi? Com todos os desenhos, os cortes, Aham. aí tem 25.832 cortes. É o do porco lá. Entendi. Lá o boi tem, sei lá, 8 cortes no desenho. Existe o desenho. Só que são 8 cortezinhos. Então eles não têm como A dizer... gente ó, estudou o como porco, dizer- apareceu primeiro e nós analisamos Não, e é o por porco. isso que o português, cara, come bem. Porque a pessoa fala assim, aqui não passa fome. Não passa mesmo, porque você come rojões. E os rojões são a carne mais barata que tem do porco, são os rojões. E a porção Porto, individual cidade do vem um Porto. banquete. Nossa, É isso. isso é assustador. Assustador. Há um prato que eu não... no norte, não, isso aí no norte, esquece. No norte tu vai almoçar com a família, pede um prato. É. Vá, pede 2 no máximo. Sim, porque no norte é mede uma muito- Não, travessa. a gente chegou lá no de bacalhau que a gente foi, e aí a gente viu um que era, tipo assim, na foto, né? Na foto. 4 cumbuquinhas assim, porque tinha todos os pratos e a gente queria provar o máximo de coisa possível. A Tipos gente- de bacalhau diferentes. Aí tinha um que era, tipo assim, a foto. 4 cumbuquinhas assim, e você escolhia 4 coisas. A gente falou, vamos pegar dessa que... Imagina, cada uma comendo 4 vezes metade de uma cumbuquinha assim, é um almoço. Claro. E a gente prova 4 coisas diferentes, olha que incrível. A gente falou pra eles, é isso aí, top. Top. Não. Aí eles falaram assim, não, a gente falou, não, 2 comem, tá? Dá pra 2 pessoas, isso, tá bom. Aí me chega, cada uma era deste tamanho, cada uma. Isso em Lisboa. Tipo né, assim, Jean? metade de uma seria muito. Sim. Metade de uma Seria seria a muito. gente não muito. Aí eu aguentaria. dou. A gente tinha 4 vezes isso. A gente almoçou, a gente jantou e a gente jantou no dia seguinte de Sim. novo. Levou pra A gente takeaway. levou pro A gente hotel. levou pro hotel, a gente A aqueceu gente no hotel. pediu pra aquecer no hotel. tu também Lá levaste chama aí já. takeaway. Você levar, Isso, comprar pra viagem. levar pra viagem. É, mas aquecer em casa é uma coisa, né? A gente Claro. aqueceu Uma no coisa, hotel. para hotel. mostrar acerca da culinária portuguesa, dois rápidos episódios. Uma é no Porto, que é um prato, eu não gosto pessoalmente, tu não sei se gostas, tripas. Eu não gosto. Gosto, eu tenho Nem, gosto de nem bunda. peço. Não Mas dá pra mim. de onde é que aquilo. surgiu Cheiro de o prato bunda, de gosto de tripas? bunda. Não dá, não consigo, desculpe. Não, Você eu já também não comeu gosto. Desculpa. Mas é um... No sentido literal. Não, você já perguntou, acabou. Já, não quero mais falar sobre isso. Pronto, já comeste o quê? Bunda. É porque ele Bunda. falou, tem gosto de bunda, cheiro de bunda pra mim, não dá. Eu falei, por que você já tá Não, comparando não, tanto, já pois comeu tá bem. bunda? Mas aí a frase ficou estranha. Não, mas não faz mal. Então, Mas o eu que te é que acontece? respondi. É. Isso vai pra corte. Durante as Já. invasões francesas a Portugal, Tudo pelo like, a cidade né? do Porto esteve cercada. Esteve cercada quase um ano.
E então não entravam alimentos na cidade. E Portugal estava a ser ajudado pelos ingleses e o povo resistiu. É a cidade invicta que nunca foi vencida, nunca foi vergada. E o povo teve que se alimentar e foi sobrando para quem se mexia, e as vacas, aquilo comeram-lhes as patinhas, o isto e aquilo, e as tripas. E fizeram um prato que ainda hoje, qualquer pessoa que vai a Portugal come e gosta, que são tripas. A moda do Porto. Foi um prato que É o nasceu nome. no tempo da guerra, em que não havia nada para comer e era as tripas. Mas é com sangue. Outro é no Alentejo. Havia escassez e quando havia fome, tem 2 pratos brutais, que é a sorda e Isso a gaspacho. gente comeu. A Sorda a gente sorda comeu. é pão com azeite e água quente. Fazem uma sorda deliciosa. Gaspacho é pão com vinagre e água fria. E uma sopa brutal e um prato brutal vêm da pobreza total, da inexistência de alimentos. E aí a riqueza alimentar também tem um pouco a ver com aquilo que os povos foram obrigados a fazer. Yas, você me parece muito mais comportada, então eu vou fazer essa pergunta para a Cris. Fica à vontade. Ah, é? Eu tinha até medo. Você, quando foi lá, se encantou com o pica no chão? Eu não vi pica no chão. O que é o pica no chão? Pica no chão é a cabidela, pô. É o frango a molho pardo. Deve ser porque quando me vê, ela não fica lá. Arroz Mas- pica no chão. Aí você chega no restaurante e fala assim, eu quero um pica no chão. Aí o cara fala assim, vê um pica! Eu falo, ai meu Deus do céu, calma. Ah, pois, pica aqui é outra coisa. É. Pica aqui é pila. Lá é pila. Ah, lá é pila? Lá chama pila. Pila é a Pila mesma no coisa. chão. Não, pila no chão aí vai ser ofensivo. Aí vai ser sacanagem. É. Aí é sacanagem. É porque a Não, Cris se eu- não te conhece ainda, Janjan, pra saber que o mais sacana é você, não sou eu. Se Eu tô tiver- representando. Não sou eu. Se sou- tiver pica no chão, tem que dar um Viagra pra pessoa. Eu sou de família Tá no libanesa, teto. nós somos muito mais comportados. Olha só, eu quero falar uma coisa contigo antes da gente terminar. Tá. Você posta coisa com teu pai. Eu posto. Teu pai cozinha? Meu pai, não. Que Assim, pena. ele cozinha, mas ele não costuma cozinhar. Ele Porque, sabe cara, cozinhar, eu mas acho ele teu não pai tão costuma. engraçado. Ele é Você top, tinha, né? Você tinha que aproveitar e postar coisas com ele. Vou fazer Não no isso. intuito de você, do teu pai ganhar likes ou fãs ou dinheiro. Mas eu acho que hoje em dia é uma coisa assim, quando você tem uma pessoa legal perto de você, ou que a pessoa pode te agregar ou agregar pros outros, eu acho muito bom isso. Sim, eu tenho muitos vídeos postados com meu pai. Eu sei. Muitos, muitos. Então a gente posta de vez em quando aqui. Recentemente, por conta da correria, eu não tô conseguindo gravar tanto quanto eu gostaria. Nem com ele, nem sem ele. Mas assim, eu tô com esses planos de gravar mais com meu pai, sim. A gente falou sobre isso esses dias. Vocês explodiram, isso eu perguntei, mas acabou que não rolou a pergunta aqui. Vocês explodiram rapidamente por causa da pandemia ou demorou um pouquinho pra vocês? A gente teve uma catapulta incrível que foi a gente ser anunciada dentro de um episódio do Flow, né? Isso foi, assim, com toda certeza, o que favoreceu muita gente conhecer a gente rápido. Então a gente diz assim, a gente teve uma baita porta aberta, isso é inegável. Aí o que a gente faz depois da porta aberta é que é o trabalho, Claro, né? com Porque certeza. a porta se abre para muita gente. Claro. Mandaram para o mar e vocês nadaram. É, Sim. exato. Ah, não é só... Então, e aí veio o trabalho ali constante, insistente, diário. Mas esse bombar, eu acho que foi essa porta que se abriu, né? Dentro dos estúdios Flow, apresentarem a gente dentro do episódio do Flow. E pelos canais de cortes, que também foi algo dos estúdios Flow, criado pelos estúdios Flow. O lance do canal de cortes. Sim. E o canal de cortes, como Viu ele... como é que eu te falo que é importante o corte, né, gente? Com certeza, sem Então, dúvida nenhuma. o canal de cortes, ele pelo menos dentro dos estúdios Flow, eu sei que cada um lida de uma forma com isso, né? Mas desde que a gente chegou, era assim, é liberado. A única coisa que a gente pede pras pessoas, e agora hoje em dia a gente nem precisa pedir mais, porque a galera já sabe, espera terminar o episódio. Quando termina, não solta antes, Porque tem gente que tem os canais de corte e puxam o teu conteúdo, né? Tem não, vários e solta assim, antes né? da live terminar. Mas isso tá tudo pra bem. ser o primeiro, entendeu? Sei. Ah, Porque pá, maluquice. qual que é o problema de... Porque assim, a pessoa... Quando terminou o episódio, a gente sobe o episódio, a pessoa posta, tá tudo bem. A gente não derruba, não nada. O problema é, às vezes a pessoa posta antes e pode acontecer o quê? O YouTube assim, entende Vira ao contrário, vira ao contrário. Isso. E aí ele pode criar caso com o nosso. Então essa é a única coisa que a gente pede. Então quando a pessoa posta antes, aí a gente vai e derruba. Aí... Mas Tem assim, que aprender. Mas hoje em não dia todo mundo acontece. já sabe. Já sabe, Porque tem muito canal de corte e é muito doido a gente pensar, não só nós duas, mas todo mundo do Estúdio Flow, imagina pro Igor e pro Jean isso como deve ser, imaginar quantas pessoas hoje estão sustentando as suas famílias e a gente não sabe quem elas são. Caraca, essas pessoas tinham que pedir, assim, agradecer
muito. Sim. Mandar um e-mail ou qualquer coisa, um WhatsApp. WhatsApp não, porque aí teria o acesso ao telefone, mas um direct no Instagram falando, olha, muito obrigado que você sustenta a minha família. Tem pessoas que tiram muita grana e Muita tem até grana. uma empresa, assim, de... Tem. Contratei 10 funcionários na minha empresa de cortes. Pra fazer isso. Pra fazer canal de cortes. Porque o que de que- todos os podcasts. Vocês já pegaram alguém que já chegou pra falar pra vocês isso? Cara, já vieram vieram. pessoas donas de canais de cortes visitar aqui os Teve gente que foi estúdios. contratada pelo estúdio. Teve Olha. gente que trabalha aqui. Isto é curioso, esta conversa para mim é chinês, porque eu quando o chinês, ou grego, quando o Guto me falou que queria fazer um podcast comigo, eu pensei, o que é que o Guto quer que eu faça lá? Só se for para arrumar a sala. Nunca imaginei, nunca, isto não é o meu mundo. Não sei se era o vosso, na comunicação do Guto era garantidamente. Janjão é um cara muito articulado e conhece muita gente em Portugal. Até pelo fato, não é só pelo fato de ser comissário de bordo, de ter sido comissário de bordo, supervisor de voo, que é o acima do comissário, é o que fica na Aí não, executiva. e fez-me conhecer pessoas no outro lado, não era? Não, Muito top. É um cara, não, é um cara cidadão do mundo, sabe como é que é? Quanto tempo tem? Bem relacionado. Não, eu só preciso atender um segundo, já volto. Vai. Peraí, é rapidinho. É a Claro. É a Clara. Pensei, foi a única que atendeu. Caraca, eu acho que a Clara vai patrocinar a gente, tá, Janjão? Vai o cartão Acho que Gold. depois disso tudo a Aqueles Clara vai vão, deixa eu patrocinar a atender, gente. Pois é, mas vai ser assim, claro, sua pentelha, você tá ligando pra todo mundo. Mas o Janjão é um cara muito articulado. Então, e eu não tinha noção, assim, porque eu conversava com o Janjan, assim, Janjan chegou no Brasil, Guto, cheguei. Então, ao ponto do Janjan ir lá em casa. Que é uma coisa que eles não fazem. Sim. Eles não te chamam pra sua casa. O europeu não te chama pra sua casa. Pra ele te chamar pra sua casa é porque você é muito, 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 muito amigo. É. Então, eu falei, Janjan, vem aqui em casa. Por isso que marcam nesses cafés que eu tava falando. Cara. Eles Né? marcam nos cafés, exatamente. Eles marcam no restaurante, eles marcam nos cafés. No eles marcam na Miradouro, rua. né? Não chama. E eu não tô falando de português com estrangeiro, é português com português. Sim. Eles não têm. Então eu falei, calhou de ser o aniversário do Janjan, 6 de novembro, teu aniversário, Foi né? 6 de novembro. Falei, Janjan, vamos comemorar o aniversário aqui em casa. Falei com a minha sogra, faz um bolo, minha sogra cozinha pra caraca. Falei, faz um bolo pro Janjan. Pra vocês conhecerem quem é o Janjan. A gente já tava com ideia de ir, acho que já tava até... Já falava, as coisas de sim. ir mesmo, já tava vendo tudo. Sim, já. É. E aí, o Janjan foi lá em casa, eu tinha uma churrasqueirinha daquelas de varanda, né? Comprei picanhas, comprei, como é que é o nome daquilo? Aquele shoulder steak, comprei aqueles cortes todos que não existem em Portugal. Falei, Chorizo. um chorizo tem até. O bife de chorizo. Bife de Não, chorizo. não, comprei. E aí o Janjan falou assim, eu nunca comi essas coisas todas e tal. Eu falei, então você vai comer cortes diferentes de carne. Passou, ficou com a gente durante, sei lá, uma noite, até de madrugada lá. E o Janjan, como ele tem essa coisa de articular para conhecer as pessoas, eu falei assim, porra, se eu fizer um podcast, eu não quero fazer sozinho. Eu acho legal você fazer a dupla. Também não queria trio, quarteto. Eu acho que a dupla... Tava começando essa coisa de dupla mesmo. A dupla Eu acho faz um ping-pong legal, muito né? melhor, né? Falei, então eu vou chamar o Janjan. Ele tá se aposentando, que ela chama reforma, né? A reforma é a aposentadoria. Tá reformado, então eu vou chamar o Janjan. Mas eu não entendeu? Eu não percebo nada disso. Não percebo um caracol. Falei, você não percebe um caracol? Pode dizer a verdade, um caralho. Não Um percebe caralho. Um caralho disso. É um caralho. Eu quis que você... Tem que você traduzir, foi tão né? educado, você Dizer só um, falou né? porra nenhuma que Não, eu mas é eu falei, verdade. eu vou falar o caracol. Você agora falou o caralho. O caracol é pouco. Mas eu já desci o nível aqui faz tempo. Não, mas eu já expliquei no podcast anterior que a gente teve agora. O caralho não é uma palavra. O cara, sabe o que é o caralho? Nenhum palavrão existe em Veja Portugal. bem, você vai sabe, não responder. Eu sabe. sei o que é o caralho, do que é o navio. caralho? Onde sabe ele fica? falar que sim. Do navio. Onde? É o mastro. É lá em cima no mar. É o terra-vista. O terra-vista é o cara que fica no caralho. Então o cara que é mandado pro caralho é porque o cara foi pro pior lugar do navio. É? Lá mais frio, que balança, que a chuva vem em cima dele. Foi pro caralho. Então, quando a gente fala, não é um palavrão, vai. Então, Pessoal, eu não calma. percebi um boi disso, Não eu é não- palavrão, né, Sim. pô? Não é. Não, e aí... Não, o nada Janjan- é palavrão. Fica Não, tranquilo. o Janjan, com essa coisa bem articulada e tal, não sei o quê. O Janjan chegou ao ponto que foi o que eu falei, dele não só me ajudar com a minha família toda pra instalar, pra tudo, e eu fui pro norte. Mas especialmente... Contra a vontade dele. Contra a vontade dele. Porque ele só me apresentou Carcavelos, só coisa cara. Ele só me apresentou os lugares caros. Não dava pra eu ir, pô. Caríssimo. Eu pedi pra Globo me demitir. Que já era uma coisa quase impossível de acontecer, porque a Globo não demite ninguém. Primeiro eu ouvi, a Globo não demite ninguém, você que peça demissão. Foi assim que eu ouvi de cara. Eu falei, pô, mas eu tenho 20 anos de casa, cara. Nunca dei problema pra vocês. Tô mudando a minha vida. Não, a gente não vai mandar embora. Como a moto não renovou, eles falaram pra mim, ó, Guto, pintou uma chance de te demitir. É isso mesmo? Quer acertar? Eu falei, quero. Então, vocês não querem o projeto? Que eu tinha um projeto de continuar pela Globo lá. Não quero. Então tudo bem, então me demite. A minha mulher fechou o consultório.
Fechou tudo. Tudo bem, tinha uma oportunidade de emprego lá, mas por conta da pandemia, parou tudo. Que vergonha, hein, Janjan? Pô, vou te contar um Não, negócio. que vergonha nada, coitado. Quem chamou? Quem chamou, hein, gente? Pô, por favor. Você. Você tava Eu contando não. isso agora. É, exatamente, tava mesmo. E aí chamei ele, falei, Janjan, vamos fazer um podcast, mas eu não entendo, eu não sei. Foi Não bem na sei. hora. Quem chamou? Fui eu mesmo. Fui que eu chamei. mesmo, fui eu mesmo que chamei. Puta que pariu, hein, Janjan? Merda, hein? Come devagar, cara, não faz Nas vexame. tuas mãos. Não faz vexame. Ó, o horário dela, Jean. Homem, eu tô 5 pras comendo 3. aqui, me faça companhia. Que azar. Ah, é? Me faça Janjan, companhia. 5 pras 3, tem horário delas, 3 horas Vamos elas... embora, 3 horas elas vão despede, na boa, entrevistar... na boa. Então vamos embora. Must, Eu já comecei, eu quem vai quando- ser entrevistado? Hoje é o Álvaro Machado Dias. Ele é um neurocientista ferrado aqui no Brasil. Tá vendo? Já pode ser uma próxima pauta pra gente na volta Quem do tu Ele é quiseres, quem tu maravilhoso. quiseres. Eu tenho uma coisa boa que é o Guto estuda aos convidados todos e eu entro com a naturalidade do ignorante curioso, que é bom, faz parte. E aí Existe alguém aqui há assim, um, não? há um O equilíbrio. ignorante curioso. Olha como você vai chamar uma Não, eu delas. falei para mim Se mesmo. uma delas eu estuda e sou outra não, tá? ignorante no tema. Ignorante Não, no acho tema. que seria Eu não sabia isso, quem não. eram vocês. Nem sabia o que faziam. Ah, não? Não. Então pode ir embora. Ah, é? Mas vou levar o pastelinho que caiu. Tô brincando. Não. Mas olha, talvez, isso é o que a Yas falou agora do nosso próximo convidado, talvez seja algo que ajude chegar no público, porque assim, a gente tem um público adulto. Sim. Tem, obviamente, os adolescentes, a gente tem, mas o nosso maior público é aquele 30... 18 a 30 anos. É, sabe? Então, e a gente percebe que a galera gosta desse tipo de conteúdo, um conteúdo de neurocientista, Especialistas. A gente põe de vez em quando. O meu Ah, filho tem 20 anos e ele disse: pai, tens de ter o cuidado de levar convidados que falem de temas interessantes. Sim. Nós queremos escutar temas interessantes. isso aí. E ele ouve podcasts dos Estados Unidos, ouve podcasts de Inglaterra Sim. com temas interessantes. Não é só o entertainer, não é? Sim. Isso eu acho É que boa mudou informação. também. Acho Porque legal isso. na época da pandemia, como ninguém estava saindo de casa, as pessoas queriam ver um bate-papo mais... Agora não. Agora, assim, se eu for parar... Porque agora eu posso ir pro meu com os meus amigos. Sei. Né? Se eu for parar pra te ouvir, tem que ser conhecimento. Tem Pra que ser agregar. E valeu a pena? O quê? Aqui. Claro que sim. Super. Muito. Terem vindo à nossa casa? Terem vindo aqui? Cara, Adorei o se estúdio sentiram de vocês, confortáveis? Vocês já tinham sentado aí? Muito. Tá? Cara, mais ou menos. Tô achando esse sofá meio duro. Eu adorei ficar sentado aqui. Eu vi que você se mexeu um pouco mais e tal. Eu falei, ela não tá muito confortável, Não, mas ainda não não tá tava. no tempo. Então, Não faz como mal, dizem em foi a Portugal, primeira vez. foda-se. Quem que se mexeu? Você diz eu? É. Ah, que eu sempre tô trocando. Eu também, sempre. É porque o certo é a gente sentar Ah, é, a assim, gente né? Não, é Entendeu? porque a gente é ansioso. Só que, como eu não sento certo... Quem eu é mais ansiosa aqui? Eu sou ansiosa. Ah, não sei. Eu não sei Eu sou ansiosa. Janjan, pelo amor de Deus, você vai quebrar o cenário. Deixa. Pra que você tá deixando... Deixa, fala para frente. Deixa acabar o Fala programa, para frente. não entende nada de programa. Olha, respeita o alinhamento. Respeita o alinhamento. Peço desculpa. Não faz mal. Sabe que lá você aprende isso, é peço desculpa, com licença, É, peço ou desculpa. me desculpe, né? Ó, peço desculpa. Me desculpe é brasileiro. Se eu digo... Me desculpe, não existe, é peço desculpa. Peço desculpa. Se encostou na pessoa, aquele nosso com licença, peço desculpa. Uhum. Porque o português ele tem muita coisa que engloba uma frase só, uma expressão só, para várias que a gente fala no Maravilhoso. mundo inteiro. Então Maravilhoso. foi boa O esta Brasil nossa hora, inteiro, não quero foi? dizer. Foi o quê? Foi boa esta nossa hora. Claro, Foi foi ótimo. Foi, mas faltam 3 minutos para as 3, Fica- eles têm gente para elas têm gente fica pra feita a entrevistar. promessa. Eu ajudo. Boa. Desde que venhas viver sul. Tá Posso? fechado. Aí eu apresento toda a gente o que for preciso. Tá Está fechado. combinado, Dá né? pra- Não, mas dá pra olha, plantar coisa eu lá e já ter vi as que você galinhas? tem um negócio nos Estados Unidos. Eu gosto dos Estados Unidos também. Gosto também. Olha só, me segue porque eu te sigo e sei coisa pra caceta de você também. Agora eu vou começar a te acompanhar Você vai também. me A gente seguir vai por ter- interesse porque você quer ir embora pra Portugal. A gente Não, vai eu ter que ajudo, eu não combinar preciso de ti para nada. de Eu marcar ajudo o a Vênus. Cris. Tipo assim, a cada 2 meses você vem dos Estados Unidos, eu venho de Portugal, a gente grava Boa. 2 semanas de Vênus, volta É o cada que a gente uma. faz, cara. Aí avisa a gente e vimos cá outra vez. Se tiver Pronto. visto pastelina... Não, mas eu já me convidei, eu quero vir no Vênus, Fiquem à vontade. tá? Vamos Quero marcar vir isso daí. no Vênus. Vânia, por favor, tá? Olha lá, ela tá bem Já ali, sabe que você já tem meu telefone, né? Boa. Fui eu que pus o telefone, fui eu que pedi pra pôr. Mas tudo bem. Tudo bem. Não tem Uai, problema. mas é assim que Sabes como é que acontece, fazem? Claro. Já tô pedindo vários contatos aqui, porque o céu é o limite dentro desse estúdio, desse E negócio quem não de flow chora, aqui, quem não Janjan. chora, quem não chora... Imagina um flow Quem não europeu. chora não mama. Ah, quem não chora não Olha, mama. Imagina um flow europeu, Janjan. É isso, vamos fazer um franchising, vamos fazer o braço armado do Boa. Flow na Europa. Não, se abre o estúdio lá, acabou minha desculpa, né? É. Eu posso ir. A gente Claro. pode ficar Ah, fazendo então vou já lá uma procurando temporada qualquer e coisa aqui outra para ti, para temporada. ter namorado. É Um isso. T2. Né? Isso. A gente faz Ah, duas então tá bom. temporadas, metade do ano lá, metade do ano aqui. Pronto. E acabou. E depois Estados Unidos, porque sacanagem com a IAS não fazer nos Estados Unidos também, porra. Ah, isso É daí verdade. já era um É plano que daí a nosso. gente vai ter que... Então, assim, aqui a gente não tá partindo do zero, né? É. Nos Estados Unidos partiríamos do zero.
Mas não tem mal, vocês já partiram do zero e a gente também já partiu do zero, então partir de novo, isso não é Só problema. que elas partiram Quando do você- zero Só que e vão agora no lá céu. tem Joe Rogan, Mas né? Pra quando gente você... comparar. Ah, mas tem, como aqui tem o Flow, como tem o, sei lá... Esse tem é o o- meu filho, ouve o Joe Rogan, e está-me sempre a mandar. Joe Rogan é o pai de escuta todos. Pensa este. que você É o vai pai de partir todos. do zero quando você for pra lá. videocasts. Hã? Pensa que você vai partir do zero quando você for pra lá. Não tem alternativa, não há Não tem hipótese. Né, Aqui, Jajá? ó, você tá doido? Meu país aqui, rapaz. Me respeita. É isso. Depois fala o teu time. O time de futebol sou eu que escolho para vocês. Sabe cantar é a o única hino? condição, tá bem? Ah, é? Eu Sabe escolho cantar para o ti, hino? para teu no- Ainda não sei. Tem que aprender. Vou aprender. Heróis do mar, Despacha-te, olha aqui. nobre Despacha-te. povo, nação valente, imortal. Cá, toma, Levanta, Jajá, já que eu tô Mas eu sou CR. Futulajua, Jajá, futulajua, como a gente diria em árabe, futulajua. Yala, yala. Yala. Yala, yala. Galera, ó, obrigado, tá? Eu olho pra cá, é pra cá mesmo. Janjan, Paz, agradece, porque ele fala muito, eu falo pouco. Cris e Yas, caraca, vocês não têm noção da honra, vocês não têm noção como é que eu tô emocionado aqui. Só esse coraçãozinho. Vai até crescer cabelo, Augusto, com a As emoção. duas. Não, não cresce não, porque pra mim eu já até raspei a cabeça hoje pra ficar mais bonito. Faz parte do visual. Beijo, galera. Continue, se inscrevam e dê aquela força pro canal, que é sempre importante pra É gente, tá bom? isso. Ative o sininho. Se Tchau. inscrevam no canal do Vênus. Se inscreve e aí. obrigada, tá, pelo convite. Ah, não, nós vamos agora, vai toda a gente se inscrever. Vamos embora. Viu? Perfeito. Beijo. Beijos. E agora, qual é que eu deixei cair? Agora Essa você daí caiu. come essa que Essa- caiu no chão, né, Janjan? Você come essa que caiu no chão. Porque custaram Não, você caiu no chão.